Alô, amigos do Portal Colina Notícias. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense 1, Chapecoense 1. Para o Atlético Goianiense foi um péssimo resultado, porque jogando dentro de casa contra um adversário que é a 17ª rodada e não tem nenhuma vitória, e você perder 2 pontos contra um adversário desse, que está descendo para não descer, está lutando para não descer de divisão, é ruim para o Atlético Goianiense, que aspira a sair o mais rápido possível dessa zona ali de descida. Claro, o Atlético está bem classificado, está no meio da tabela, mas quanto mais rápido fizerem os pontos, o Atlético sai da situação do Z4. Quanto a Chape, 17º jogo, não consegue uma vitória de jeito nenhum, não tem jogado mal, criou chances de gols, mas dessa vez não conseguiu ganhar, mais uma vez. Mas foi um bom resultado. Empatar com o Atlético Goianiense em Goiás não é fácil. Já alguns times foram lá e não conseguiram vencer e nem empatar com o Atlético. E a Chape conseguiu esse empate, poderia até ter conseguido a vitória. Teve chances para isso, mas infelizmente não conseguiu. Agora está quase virando aí para o segundo turno, e a Chape tem que pensar em começar a vencer os seus jogos para sair da última colocação. Grêmio 2, Bahia 0. Para quem viu o jogo, acha que o jogo foi fácil, o Grêmio teve mais posse de bola. Não foi isso. O Bahia começou melhor, o Bahia teve 2 chances de gols, poderia ter aberto o placar logo no início do primeiro tempo. Depois o Grêmio conseguiu dar uma equilibrada, conseguiu fazer o primeiro gol numa bola alçada na área. Mais uma vez o Borja, que, se eu não me engano, é o terceiro jogo dele, o terceiro jogo e 3 gols. O centroavante que o Grêmio estava precisando, um cara que meta a bola para dentro do gol. O segundo gol, Diego Souza, um golaço. Há muito já não se vê desse tipo de gol, passar no meio de 3 jogadores e com tranquilidade que o Diego Souza sempre teve, conseguiu finalizar. Quanto ao Bahia, vem caindo de produção, está abaixo lá na tabela, já está perto da zona do Z4. O Bahia, que vinha muito bem no campeonato, agora está deixando cair, e voltar o que foi no início do campeonato, tentar fazer as vitórias dentro de casa para que saia dessa zona ali perto do Z4. Juventude 1, Fortaleza 1. O Fortaleza teve chance de matar esse jogo várias vezes, né? Fortaleza teve bolas na trave, teve várias chances de fazer gol, não conseguiu fazer. No final do jogo, aos 38, 40 minutos, perdeu um pênalti, poderia ter selado a vitória do Fortaleza, mas é um time que cria muito, já falei isso, cria muitas situações de gols. É um time que gosta de ter a posse de bola, é um time muito veloz, é um time muito criativo e um time que se defende muito bem. Contra o Juventude, mais uma vez não conseguiu a vitória, mas é um bom empate contra o Fortaleza. É um time que está lá em cima, é o terceiro colocado do campeonato. Empatar com o Fortaleza não é fácil, ainda mais um time que vem muito bem nesse campeonato. E o Juventude conseguiu. Um ponto, dentro de casa, tudo bem, mas não é um adversário direto lutando para descer de divisão. É um bom resultado do Juventude para o que vem apresentando no campeonato. Palmeiras 0, Cuiabá 2. Cara, você começar a perder 1 minuto de jogo, já tomar um gol. O Palmeiras é um time que luta para ser campeão em todos os campeonatos que disputa. Você entrar desligado no jogo é complicado. Contra o Cuiabá, que está lutando para não descer de divisão, o Palmeiras levou um gol com 1 minuto de jogo. E você depois, para correr atrás contra um time que joga bem fechadinho, é muito difícil. Mesmo se tratando de 89 minutos ainda para você tentar empatar e virar o jogo. O Palmeiras não foi eficiente, mas teve N oportunidade de gols. O seu ataque não foi eficiente, não conseguiu botar essa bola para dentro. Só o Davidson deve ter tido ali umas 3 ou 4 chances de gol, fora outros jogadores. O Palmeiras não consegue mostrar no Campeonato Brasileiro ainda o que tem mostrado na Libertadores. Um time rápido, um time com saídas nos contra-ataques rápidas, com jogadas bem trabalhadas, com finalizações bem trabalhadas. E o Palmeiras, isso no Campeonato Brasileiro, demonstra muito pouco. É muito pouco, é um jogo sim, 10 não. Então não adianta. Para você brigar pelo título,
ficou mais distante, porque o Atlético joga hoje ainda, pode abrir 10 pontos na frente do Palmeiras, que é o segundo colocado, mas está lá, o Palmeiras ainda está lá, está brigando. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas o Palmeiras tem que mostrar mais. Contra o Cuiabá, um ótimo resultado para quem está lutando para não descer de divisão. O Cuiabá tem um bom time, tem um time que gosta de ter a bola também, cria algumas chances de gol, e o Cuiabá tem dado sorte. O Cuiabá tem... As chances que tem criado, tem conseguido finalizar com êxito. Então, foi um ótimo resultado para o Cuiabá e é manter isso aí para sair dessa zona de rebaixamento. Ceará 1, Flamengo 1. O Ceará demonstrou também que tem uma boa equipe. O Guto Ferreira, que já está lá há alguns anos, está fazendo um ótimo trabalho no Ceará. O Ceará tem um meio-campo e um ataque muito, muito bom. Muito bom. Um time que gosta de ter a bola também no pé, um time que troca passes rápidos, tem movimentações na sua frente, tem um Vinha lá na frente que é muito bom jogador, né? Não sei nem por que ele ainda não saiu para um time grande, mas o Ceará envolveu o Flamengo ali no primeiro tempo. O Flamengo teve uma situação ou outra de gol, mas nada assim de extraordinário. O Flamengo é um time que parece que alguns jogadores só jogam quando querem. O caso do Gabriel, do Gabigol, ele só joga quando quer. Alguns jogos ele não se movimenta, fica parado. É muito sorriso quando chuta uma bola para gol e perde o gol. Alguma coisa tem que ser mudada ali no Flamengo. Situações quando o Bruno Henrique não joga, quando o Arão não joga, a Arrascaeta não joga, o time fica todo desorganizado, totalmente desorganizado ali. O Renato não está conseguindo fazer com que esse time, quando não tem esses jogadores, o Renato não consegue fazer esse time jogar. Já o Rogério também não conseguia. Algumas escolhas, para mim, na minha opinião, foi errada a entrada do Michael. Poderia ter colocado o Pedro para jogar com o Gabigol, mas não colocou, e o Pedro ficou no banco aí praticamente o jogo todo, né? Então, você tem um jogador desse e não coloca para jogar, você precisando do resultado, não sei o que está acontecendo. Mas o Flamengo tem que voltar a vencer os jogos, tem 2 jogos a menos, pode ainda vencer esses 2 jogos, que é contra o Atlético Paranaense e o Grêmio, e encostar um pouco no Atlético Mineiro. Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Tá aí o Corinthians que a gente estava precisando ver, né? O Corinthians, com a entrada do Juliano, melhorou bastante. O Renato Augusto vem entrando aos poucos no segundo tempo, também tem melhorado. O Corinthians já é um time mais coeso, o Corinthians é um time que já defende melhor, é um time que ataca melhor, é um time que cria situações de gol, coisa que não criava, coisa que não fazia. O Corinthians era um time facilmente abatido, hoje em dia já não é. O Atlético Paranaense jogando no seu campo, aquele campo rápido, a gente estava acostumado a ver o Atlético jogar, não tem estado bem no Campeonato Brasileiro, tem caído muito de produção, não é aquele time que estava encantando no início do campeonato, que eu coloquei até como sério candidato ao título. O Atlético tem que voltar a jogar aquele futebol que estava acostumado a mostrar pra gente. E quanto ao Corinthians, o Corinthians tem subido produção. O Silvinho está conseguindo agora, depois de quase 3 meses, o Silvinho está conseguindo construir um time, está conseguindo ter êxito no trabalho dele, mas demorou, eu acho que demorou. O Corinthians é isso, o Corinthians tem ainda muito a acertar, o Corinthians tem que trazer jogadores para jogar. O Corinthians é camisa forte, o Corinthians é camisa para estar brigando por todos os títulos. Santos 2, Internacional 2. Muito bom jogo, jogo bem corrido, bem movimentado, as duas equipes sempre criando, pensando em fazer gols. O Santos com uma equipe bastante movimentada, com bastante situações, criaram algumas situações de gols, poderia até ter vencido o jogo se não fosse no final a lei do ex prevalecer, que não tem jeito, sempre prevalece, é incrível isso, né? O Yuri Alberto aí, que foi cria do Santos, fazendo o segundo gol já no final do jogo. O Internacional é mais um time que vem subindo de produção, já está ali no meio da tabela, vai brigar por outras situações. É aquilo que eu falei no início, o Internacional com o elenco que tem, que é praticamente o mesmo do ano passado, que foi vice-campeão,
nesse campeonato tá brigando para descer de divisão, não pode. Alguma coisa estava errada. E o Internacional agora vem jogando bem, deu uma goleada no Flamengo, venceu do Fluminense, agora teve o jogo com o Santos. Não é fácil na Vila Belmiro. O Internacional quase venceu o jogo, teve chances para vencer o jogo e empatou no final. Mas é um bom ponto, é um ponto satisfatório pro Internacional, porque são duas equipes que brigam ali por uma vaga na Libertadores. E você tirar ponto do Santos na Vila Belmiro, isso é benéfico para quem tirou. Sport 0, São Paulo 1. Eu vi esse jogo ontem e me decepcionou um pouco o São Paulo. O São Paulo me decepcionou na Libertadores, segundo jogo. Não sei o que houve, porque o Crespo achou de querer defender em vez de atacar, em vez de ganhar o jogo. Tomou de 3-0 do Palmeiras. E decepcionou ontem também. Me decepcionou bastante. O São Paulo, eu vi o São Paulo aí há 2 semanas atrás contra o Palmeiras jogar muito. Brasileiro também, estava jogando bem. E ontem uma decepção danada. Eu não sei o que acontece com os times do Crespo, que ele começa a jogar bem, 2, 3 jogos e depois cai muito de produção. O São Paulo ontem foi um time apático, fez o gol no início do jogo, depois não criou mais praticamente nada. O jogo foi horrível, o jogo foi ruim as duas partes. Tanto o São Paulo como o Sport também não jogou nada, não fez nada para empatar e para vencer o jogo. Foi um péssimo jogo, aquele jogo digno de não ter nem o que comentar, de tão ruim que foi. Hoje temos aí para fechar a rodada América Mineiro e Bragantino às 8 horas e o Galão da Massa Atlético Mineiro contra o Fluminense. Aliás, Fluminense contra Atlético Mineiro. O Atlético tem a chance aí de fazer ficar 10 pontos do Palmeiras na primeira colocação. Eu tenho aqui a tabela. O Atlético hoje está com 37 pontos, o Palmeiras com 32. O Atlético pode ir a 40 pontos. 40 pontos, não, e ficar 8 do Palmeiras. É uma ótima vantagem, sendo que a gente ainda está no primeiro turno. O Atlético hoje com certeza vai para cima do Fluminense, vai para cima para obter os 3 pontos. O Fluminense está numa zona muito complicada. O Fluminense hoje está em 16º lugar, a 1 ponto do Grêmio, que estava com 2, 3 pontos. O Fluminense já estava com essa pontuação aqui de 17. O Grêmio agora encostou com 16 e o Fluminense com 17. O Fluminense vem muito mal no campeonato. Agora, com a queda do Roger, assumiu aí o Marcão, mais uma vez o Marcão para apagar o fogo, né, para apagar o incêndio. Vamos ver se o Marcão faz esse time jogar como estava fazendo antes do Roger, conseguiu fazer antes do Roger, e depois tiraram o Marcão e colocaram o Roger, que fez um bom trabalho, para mim fez um muito bom trabalho, levou o Fluminense às quartas de final da Libertadores, quase conseguiu passar para a semifinal, e eu achei muito errado mandarem o Roger embora agora. O mais certo seria fazer umas contratações, colocar para o Roger utilizar esses jogadores. Mas já que não ficou, é o Marcão agora que tem que tirar esse time dessa zona ali perto do Z4 e melhorar esse Fluminense. Galera, polêmicas aí que aconteceram essa semana, algumas declarações aí, uma declaração do Casagrande e ontem uma declaração do André Villani da Sport TV, no caso os dois da Sport TV. O Casagrande sobre a contratação aí do Davi Luiz pelo Flamengo, Davi Luiz que está quase chegando aí, praticamente, meus ouvidos chegaram que ele já assinou o contrato, vai ser anunciado aí mais 1 ou 2 dias, praticamente fechado com o Flamengo. E o Casagrande, o seu Casagrande, como sempre, falando besteira, parece que ele abre a boca para defecar pela boca, dizendo que o Davi Luiz tem que pensar muito bem antes de voltar para o Campeonato Brasileiro, que o país está pegando fogo, está ardendo em fogo. Ele politizando o futebol, como ele sempre faz. Eu não sei o que ele pensa hoje da vida, que ele fala mal dos jogadores, fala mal dos atletas, que não comenta sobre o presidente do país ou sobre a política brasileira. Todo mundo sabe que ele é um esquerdista, todo mundo sabe dos pensamentos dele, e ele faça com o pensamento dele o que ele quiser. Ele só não pode ficar falando mal de todo mundo. Existe esquerda, existe direita, existe gente boa dos dois lados. Ele não pode ficar falando, xingando os outros por isso. Foi com a Ana Paula do vôlei, foi com mais não sei quem. Agora é essa aí do Davi Luiz, falando que o Davi Luiz tem que pensar muito bem antes de voltar para o Campeonato Brasileiro.
tá desdenhando do Campeonato Brasileiro, tá desdenhando do Flamengo, tá desdenhando do Atlético, que também é um concorrente do Flamengo. São dois clubes sérios, aliás, são todos clubes sérios, são clubes que pagam em dia, são clubes que estão pagando suas dívidas, estão tentando melhorar, estão tentando crescer no cenário mundial, e vem um palhaço desse como Casagrande falar um monte de besteira. Calado é um poeta, como já dizia Romário, né? Já dizia Romário, desculpa, caiu aqui, ó, a minha câmera, mas está tudo certo, isso acontece, e não pode ter mais esse tipo de situação. O Casagrande já está falando demais. Contra o Villani, quanto ao Villani, o repórter da Sport TV, o Villani disse que se fosse o Pedro, ele pediria para sair do Flamengo por não ser utilizado. Em certo ponto até ele está certo, ninguém quer ficar no banco. Ninguém quer ficar no banco. O Pedro não vem bem, já alguns jogos o Pedro não vem bem. Depois da situação que o Flamengo não liberou ele para as Olimpíadas, o Pedro caiu muito de produção. Eu até entendo, o máximo de jogador é você chegar a uma seleção brasileira, é disputar uma Olimpíadas, é disputar um Mundial. Não achei certo o Flamengo fazer aquilo. O Flamengo não devia ter abdicado não deixar o jogador disputar uma competição tão importante dessa com a camisa da seleção brasileira. O Flamengo falhou nisso, acabou falhando e não utilizando o jogador. Com o Villani, até entendo a situação do comentarista, ele falar isso, mas ele tem que saber também que tem um treinador, o treinador é que manda. O Gabriel, por mais que alguns jogos ele não esteja bem, o Gabriel vem fazendo gols decisivos, já está há 2 anos no Flamengo fazendo gols decisivos, é campeão da Libertadores, é bicampeão do Brasileiro, é artilheiro hoje da Libertadores. Não é fácil tirar o Gabriel. Quanto a jogar os dois juntos, eu acho que pode. Eu lembro que na Copa do Mundo diziam que Bebeto e Romário não poderiam jogar bem juntos. Não eram jogadores para jogarem juntos, e os dois, nunca vi dupla melhor do que aquela, e acho que nunca mais vai aparecer. Mas o treinador é o Renato, acho que tem que ser mais utilizado. A entrada ontem do Michael poderia ter entrado com o Pedro no lugar ali do lado do Gabriel, num 4-4-2, da mesma maneira que joga com o Bruno Henrique. Ele preferiu colocar o Michael aberto, e o Michael tem jogos que a maioria dos jogos não diz para que fica dentro do campo. Essa é a minha opinião, é isso que eu acho. Mas o Villani, em certos momentos, fala até muita besteira, eu também não gosto muito, mas eu acho que até ele acertou nessa situação. Pedir para ir embora, não, mas pedir para ter mais chances, o jogador pode pedir. O jogador tem que demonstrar que quer jogar, isso é normal, qualquer jogador, nenhum jogador gosta de ficar no banco. Mas você pedir para jogar, ter mais tempo dentro de campo, você conversar com o seu treinador, isso não é ruim, ainda mais para o Renato. O Renato foi jogador de futebol, sabe muito bem o que o Pedro está passando e o que o Pedro está pensando. E eu tenho certeza que o Renato conversa com o Pedro. Ele não é daquele tipo de treinador que deixa o cara ficar de emburrado, cara feia, e não fazer nada. Rapaziada, Galão da Massa hoje, foguetão, subindo. Se ganhar hoje 8 pontos... vai ser igual o Flamengo em 2019, Flamengo com 50 pontos na frente do segundo colocado. Se deixar o Galo, parceiro, o Galo vai chegar e vai ser campeão. E eles querem. E não é só no Brasileiro, não. É na Libertadores também. E na Copa do Brasil. Vamos segurar o Galo aí, rapaziada. Fui!